Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre desse mesmo ano, estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição número 5, Jesus é Deus. Para nossa meditação desta sexta-feira, a leitura indicada está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E para essa leitura foi dado o título A Deidade Absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. Está escrito assim na palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui no texto que nós lemos, nós vemos aqui então uma dupla qualificação da pessoa de Jesus. Pedro, ao se apresentar, afirma, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça, e ele diz de quem? Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui que Jesus é Deus e Salvador. Ou seja, isso aqui faz referência à forma como Pedro mostra a divindade de Jesus, o ponto de vista de Pedro para mostrar a deidade de Jesus. É interessante lembrar que João menciona uma fala de Jesus que está em João 14, versículo 11. Eu quero apenas fazer referência aqui para a gente ver uma das obras de Jesus, João 14, 11 diz, Jesus falando: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras de Cristo, as obras que Cristo fez, ou várias obras que Cristo fez, são as mesmas do Pai. As mesmas do Pai. E, portanto, o que Jesus fez se assemelha a Deus, se assemelha ao Deus Pai. O que deixa reforçado que Jesus é Deus. Interessante também lembrar aqui que quando Jesus, no capítulo 14 também de João, vai falar, que vai rogar ao Pai, eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Então veja, quando se fala de outro Consolador, porque o próprio Jesus também é um Consolador, também pratica uma obra semelhante à do Espírito Santo. Ou seja, porque os três são um só. Os três são um, ou seja, são Deus. Três em um. Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas que são o único Deus. Mas, voltando aqui ao texto que a gente leu de João, é para nós crermos em Jesus, ao menos pelas mesmas obras. E uma das obras que Jesus fez e que Pedro menciona, também está lá referida na declaração de fé, aquela mesma que eu mencionei ontem, que é a página 51 da declaração de fé das Assembleias de Deus,
que mencionam a deidade absoluta de Jesus. O texto vai defender isso, porque já que isso é bíblico, e num trecho desse tópico está escrito: as suas obras, quer dizer, as obras de Jesus, revelam também a sua divindade. Né? Ele é o absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, né? Dá a vida eterna, dá a vida eterna e inspirou também os profetas e apóstolos. Nós já falamos dessa obra do ponto de vista de Paulo, pelos escritos de Paulo, que uma parte principal está lá em Efésios 4, a partir do 11, mas agora aqui, pensando no que Pedro escreveu, essa obra de Jesus, de inspirar os profetas e apóstolos, é mencionado aqui o versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler uma outra parte, que é a partir do versículo 10, na verdade. A partir do versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando, e aí vem o versículo que eu quero destacar, que está mencionado na declaração, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja, o versículo 11 deixa bem claro aqui esse ponto, que é que uma das obras de Cristo, que revelam a sua identidade divina, né? A sua característica divina, ou seja, característica de Deus, é o fato de ele ter inspirado profetas e apóstolos. Então veja como a Bíblia é coerente, é um todo coerente, porque é um texto que veio de Deus, o próprio Deus deu a palavra, não é isso? E portanto, Pedro não poderia divergir disso, já que Pedro também foi inspirado pelo Senhor. Portanto, fiquemos com a palavra de Deus que mostra que Jesus é Deus. Amém.